Sejam bem-vindos ao Voo Mental Voo 0011. Eu sou a sua comissária de bordo, Dani Cristina. Hoje nós vamos falar sobre a personalidade ENTP. Eu comentei que eu ia falar sobre a minha personalidade. E eu fiz o teste e esse foi o resultado, tá? Eu quero acrescentar que esse teste de personalidade, ele é pra gente ter uma base de quem nós somos. Ele não é definitivo, não é 100%, tá? Um psicólogo, ele faz uma avaliação bem descritiva, bem detalhada e minuciosa para poder dizer melhor qual é a sua personalidade, qual é o seu temperamento, tá bom? Mas aqui a gente vai abordar esse tema para que as pessoas tenham consciência de que existem vários tipos de personalidade, que eles não são todos pautados nas mesmas qualidades e defeitos 100%. Então, quer dizer, eu posso ter pontos de uma personalidade, positivo e negativo, e pontos de outro tipo de personalidade, negativo e positivo. Ninguém é 100% uma personalidade, mas você tem ali uma porcentagem mais alta específica de uma. No meu caso, é a NTP. Se você quiser entender sobre essas siglas, lá no Instagram, Voo Mental, você vai encontrar um videozinho explicando cada sigla, o que significa, tá? Bom, a personalidade NTP é a personalidade do questionador. E sim, quem me conhece vai ter certeza que é minha essa personalidade. E eu anotei aqui alguns pontos que são específicos dessa personalidade e eu quero comentar se eu tenho ou não. Bom, essa personalidade é de uma pessoa curiosa. Com certeza eu sou muito curiosa. E também é a personalidade de pessoa que toma iniciativa. Também sou. Para todos os pontos, tá? Inclusive, quando eu era adolescente, quando eu estava interessada em alguém, eu era do tipo que chegava e falava, estou afim de você, né? Hoje em dia, eu não tô afim de ninguém, né? Mas eu tenho iniciativa para trabalho, para desenvolver minhas coisas sozinha. E faz parte da minha personalidade. Faz parte de mim. Bom, essa personalidade também gosta de estimular as outras pessoas. Também é verdade, eu sou assim. Então, alguns amigos têm mais dúvida de começar um negócio ou de fazer algo que eles gostam, né? Por causa de alguma coisa específica. Eu sou do tipo que vai falar, meu, faz, você gosta, por que você não vai? O que tá faltando? E aí, eu inclusive vou, talvez eu não saiba orientar, mas eu vou procurar profissionais específicos para falar, olha, esse daqui tá falando isso, ó, dá uma olhada nesse aqui, dá uma olhada nesse vídeo. Então, eu vou, né, estimular a pessoa para ela fazer aquilo que ela gosta e tá com medo ou tá com vergonha, né? É muito de mim fazer isso. Sem rodeios, verdade. A gente, NTP, gosta de ser direto e reto. Não ficar, sabe, fazendo muita onda na hora de falar as coisas. É claro que tem assunto quando, por exemplo, na hora de tirar sarro, né, na hora de contar alguma coisa engraçada, eu costumo, né, contar vários pontos ali que eu acho que vai fazer diferença na história. Mas quando eu vou conversar alguma coisa mais séria, eu sou bem mais direta. Enérgico. É verdade, eu sou muito enérgica. Eu sou do tipo que hoje em dia eu a minha rotina tá mais tranquila, né? Do ano passado pra cá, quando eu desenvolvi fibromialgia, eu comecei a ficar mais preguiçosa. Então eu acordo lá umas 7h30, 8h. Mas antes, minha rotina era acordar 4h30, fazer uma caminhada até o pier, que é 1h e pouco de caminhada, né, uns 4 km e pouco. E aí eu ficava lá, né, olhando a natureza, depois voltava, depois eu tomava banho, no café, depois eu ia trabalhar. E nos dias que eu tava muito enérgica, com muita ideia e tal, eu fico mais assim, enérgica. Aí eu fazia outra caminhada à noite. Então eu tenho bastante energia. Mas eu tenho energia não é só por causa da minha personalidade. Eu sou uma pessoa que gosta de comer certinho, né? E então
A alimentação me ajuda, né? E, tipo assim, como eu penso muito, eu faço voo mental literal, assim, durante o dia. E aí, pra mim pensar, eu não gosto de ficar muito parado, muito tempo parada pensando. Eu gosto de caminhar, que eu acho que flui melhor. É uma coisa minha, né? Quando eu vou caminhar, assim, na natureza, né? Você fica ali namorando os passarinhos, tal, vai viajando. E aí eu acho que eu penso melhor. Outro ponto, questionador. Sim, questionador é questionador. Ele é curioso, então ele vai perguntar. Mas assim, eu vi que tem gente que fala que o questionador, ele pergunta só pelo prazer de perguntar, não quer a resposta. E não é bem assim, pelo menos pra mim. Eu, quando pergunto, eu realmente quero a resposta. Então, quando a gente tá conversando sobre um assunto, eu gosto sempre de deixar claro como eu penso e eu gosto de perguntar como que a outra pessoa pensa. Questiono por quê, por que que é assim, como que é isso, entendeu? Sobre assuntos que eu gosto. Mas não é pelo prazer de ficar ali torturando a pessoa, não. É porque tem alguma coisa que eu quero saber ali que eu achei interessante. Quer ser informado quando algo está errado. É verdade. Tem gente que gosta de ficar ali no meio do conto de fada. Eu não. Se você tiver alguma coisa comigo, eu vou te admirar se você for meu inimigo e declarar isso, sabe? Declarar guerra. Olha, eu não gosto de tu, não. Eu falar também, não vou muito com a tua cara, não. Tá tudo certo, cada um vive da vida. Mas, então a gente gosta de, quando tem algo de errado, quando a pessoa não gosta de alguma coisa da gente, que fala, meu, por que você fez isso? Por que você usa isso? Isso não tá bem, isso não tá legal. Eu não gosto quando a pessoa finge que tá legal o papo e não tá gostando. Mas acontece que tem gente que não sabe lidar com rejeição, tudo bem. Eu também não sabia, na época. Bom, resolvem os problemas nas relações, é verdade. Quando eu tô chateada, quando eu tô num relacionamento, por exemplo, e eu tô chateada, tô pé da vida, geralmente eu processo as minhas emoções sozinha. Eu não converso quando eu tô nervosa num relacionamento. Então eu já teve vezes assim, de ficar a semana inteira chateada. Dentro de mim, eu fico viajando, né, eu faço voo mental sobre aquele assunto. E aí eu vou olhar o que eu vou fazer com isso, como que eu vou lidar com isso e tal. Depois de processar as minhas emoções e saber como que eu vou lidar com aquela situação, se eu tiver que separar, se eu tiver que ir embora, enfim. Já decidi tudo, aí eu sento pra conversar. Ó, o negócio é o seguinte, tô sabendo isso, ou encontrei não sei o que, fala aí o que é. Não, se você quiser, a gente termina. Você quer ir embora, vai embora. Você quer outra, fica com outra. Claro assim, claro, direta, reta, sabe? E gosto de resolver. Então, quando é amiga, por exemplo, que eu tô pé da vida, eu faço a mesma coisa. Processo a minha emoção sozinha. Uma hora a gente vai conversar. E vou viver minha vida. Aí eu passo uns dias, eu chamo o pessoal, não gostei que você fez isso. Não gostei que você falou isso. Não faz isso, sabe? Não aceito isso. Mas também quando eu tenho que pedir desculpa, eu peço. Ai, não gostei, desculpa. Pisei na bola aqui e tal. Até porque, né, cada um tem a sua personalidade, tem coisa que eu acho certo, tem coisa que eu acho errado, o outro vai achar certo, o outro vai achar errado. Então tem esses probleminha aí. Mas a gente costuma resolver as coisas, né, nos nossos relacionamentos. Tem gente que lida assim, achando que o outro tem a obrigação de adivinhar. Nossa, gente, como... Eu achava que só mulher era assim, tem homem que é assim também, que acha que a gente tem que adivinhar o que eles querem, o que eles gostam. É muito engraçado isso. E eu não sou dessas não, eu chego e falo, direto e reto. Um ponto que eu achei bem interessante, que o NTP é insensível. Eu não vejo dessa forma, né? Por quê? Vou explicar. Eu fui questionar, né? Como assim insensível? Se eu sou uma pessoa que tem sensibilidade, tem humanidade, tem empatia, como assim? Outras personalidades, como eles têm mais tato, não são todas, mas tem personalidades que têm mais tato para falar, é mais delicado para falar. O NTP não é direto e reto.
Então, tem assuntos que quando você vai direto e reto, a outra personalidade vê como insensibilidade. Nossa, como você foi insensível. Precisava ter falado assim, né? Meu pai sempre falou isso pra mim. Dani, você é muito grossa pra falar. Não precisa falar desse jeito. Eu falei, mas eu falei normal, de boa. Vocês que estão com muito... estão muito melindrosos, estão muito sensível. Então não é assim que você tá tentando ofender a pessoa. Mas o seu jeito de falar incomoda algumas personalidades. E algumas pessoas não vão entender que isso é um jeito prático, né? É que brasileiro tem todo um processo para falar as coisas e eu não tenho isso. Então, é uma coisa que eu teria que aprender a lidar, né? Ou quem convive comigo tem que aprender a entender que eu funciono dessa forma, mas não é por mal, não. Inclusive, eu fui num velório, olha, eu contando uma experiência, eu fui num velório e as pessoas ficam, ai, não, vai passar, não sei o que, nananã. E aí eu cheguei, era uma senhora que tinha falecido, e eu fui conversar com o viúvo. E eu falei assim, olha, a tua vida agora vai ser um pouco diferente. Você vai ter que se acostumar com uma nova rotina. Mas ela estava doente e ela descansou. A gente sofre porque a gente sente falta, entende? Mas ela descansou. Então, você tem que entender que para ela foi bom e que você tem bastante memória boa para lembrar. Lembre do que é bom e agora reorganiza a sua vida. Agora você vai ter que viver de uma forma diferente. Aí, ó, tinha uma pessoa do meu lado ouvindo eu falando, com a cara assim, tipo, como assim ela tá falando isso? Meu Deus, que insensível. Mas não era, eu queria que ele não ficasse remoendo o sofrimento, sabe? Porque ele tava com uma cara de sofrido. E então é nesse ponto. Tem gente que não vai entender o que a gente tá tentando falar, sabe? A gente tá tentando fazer a pessoa sair do sofrimento, né? Porque a gente entende assim, o nosso cérebro entende assim, tá, o óbito já aconteceu. O que eu posso fazer agora? Eu vou ficar sofrendo, eu vou escolher sofrer. Minha avó faleceu, eu chorei 3 dias e 3 noites. Eu não dormia direito. Eu descansava uns minutos, acordava chorando. Depois disso, inclusive no velório tinha gente falando assim, isso é remorso, isso é remorso. Nunca vou esquecer. Hoje, quando eu lembro da minha avó, eu não lembro de coisas ruins, sabe? Eu não lembro, ai meu Deus, a minha avó morreu. Eu não lembro assim. Eu lembro, nossa, minha avó ficava na área ali, sentadinha, segurando a barra do vestido e ficava esfregando assim. E ela fazia meu cachinho quando eu era criança. É assim que eu lembro, entendeu? Só que eu também não fico pensando nela toda hora, escolhendo pensar nela pra sofrer porque ela se foi. Eu acho isso tortura, entendeu? Eu acho isso sessão de tortura, então eu não faço isso. Então tem gente que escolhe, tem gente que quer fazer isso e acha que isso é ser sensível. Não, eu acho que isso é você escolher sofrer. Mas é o meu ponto de vista porque eu sou direta e reta. Então algumas pessoas vão chamar isso de insensibilidade. Enfim. Bom, essa personalidade também não tem foco. Quando eu era mais nova, eu era bem ruizinha, assim, de foco mesmo. Porque enérgica, falante, questionadora, pensa, mistura tudo isso, não vai dar muito certo, né? Mas eu lembro de uma cena, assim, bem minha cara, né, estudando. Numa poltrona, sentada com as pernas atravessadas, o caderno no colo, a TV ligada e conversando com uma pessoa do lado. Então eu estudava dessa forma, e pra mim era tá tudo bem assim. Aí o que acontece? Quando eu tive a minha filha, eu fui mãe nova, com 17 para 18. E quando eu voltei a estudar, né, para terminar o estudo, a minha filha me chamava o tempo inteiro, me chamava, mãe, acho que toda mãe já, né, passou por isso. O que aconteceu? O meu cérebro desenvolveu hiperfoco como um mecanismo de defesa porque eu precisava estudar. Então, eu tenho hiperfoco hoje. E o que acontece? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom
Eu posso estar lendo ou trabalhando. O mundo pode acabar, tá tendo um apocalipse ali fora, entendeu? Barulho, cachorro, carro, moto, enfim, um monte de coisa. E eu vou manter focado ali, vou continuar lendo, vou continuar trabalhando. Teve uma casa, nossa, eu fiquei muito tempo trabalhando com aquele barulho. O barulho ecoava na casa inteira. O som da loja era virado assim. E entrava som pelas portas, pela janela, por tudo. E a casa inteira ecoava o som. Só que teve uma época que eu tava mais irritada por causa do excesso de trabalho. E começou a me incomodar. Mas o meu normal é eu manter foco mesmo quando tá tudo caindo. Isso é ruim porque, às vezes, né, tipo, eu tô na rua. Tem gente que não vai entender quando eu não responder porque eu não ouvi. Porque se eu tiver na minha cabeça ocupada, o que acontece? Eu não vejo nada que tá acontecendo. Aí dá ruim. Não vejo mesmo. Então, o hiperfoco ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Minha filha aprendeu a lidar comigo. Então, desde pequena, quando ela vem falar comigo, às vezes eu respondo no automático, né? Eu tô ouvindo. E aí ela fala assim, então repete. Aí cai a ficha. Ai, filha, o que você falou? Porque eu realmente não tava ouvindo, entendeu? É desse jeito. Então tem um lado bom e um lado ruim. Outra coisa, intolerante. Ai, é verdade. A gente não tem tolerância com coisas específicas, né? Hoje em dia, eu acho que eu fui desenvolvendo paciência, entendeu? Eu acho que eu tô ficando velhinha, então eu fui desenvolvendo paciência. Hoje em dia eu olho, assisto e deu. Entendi rápido. Eu não sou assim não, porque eu posso ficar o dia inteiro fazendo a mesma coisa. E se eu botar uma coisa na cabeça, meu filho sai de perto. Às vezes eu perco até a fome. Meu Deus, isso é horrível. Eu tenho que olhar e falar, ó, deu a hora, deixa eu comer. Bom, transforma tudo em debate. É o que eu tinha falado, né? Que a gente pergunta só pelo prazer da pergunta. Não é bem assim, não. Se eu não tiver curiosidade sobre uma coisa, eu não vou ficar perguntando, não. Entendeu? Eu vou pulo o assunto. Muda. Então, esses são os pontos da personalidade NTP. Talvez você conheça alguém, ou talvez você seja assim. O que você acha? Então, entra lá no Instagram e comenta lá quem você conhece que tem essa personalidade. Se for você, comenta lá, eu sou assim também. Eu não sou 100% ENTP. Eu tenho outras características. Inclusive, eu quero comentar algumas coisas bem específicas minhas. Só tenho uma... Em que sentido? Eu tenho dificuldade de abandonar uma coisa que eu acredito. Pode todo mundo falar o contrário. Pode estar dando tudo errado, eu fico ali, cabeçando. Isso é ruim? É. Persistência é uma coisa, né? Eu também tenho esse lado. Mas o ruim da teimosia é quando todo mundo tá falando o contrário e você acredita naquilo e você fala, não, isso vai dar certo. Por que é ruim? Eu já mantive relacionamento que eu acreditava que a pessoa estava falando a verdade e não estava falando a verdade. Eu achava que a referência, né, da pessoa era ruim. E aí eu investi nesse relacionamento e eu olho hoje e penso, perdi tempo, entendeu? Então, teimosia tem um lado muito ruim, você perde tempo, você perde oportunidade. Só que assim, essas coisas, as minhas teimosias, me ensinaram coisas, entendeu? Me ensinaram coisas que eu não devo fazer e me ensinaram pessoas que eu não devo me conectar. E se tem uma coisa que eu posso oferecer pra você, é isso. Coisas que você não faz, que eu fiz, deu ruim. E pessoas, essa pessoa não. Outra característica minha, eu sempre fui pirracenta quando eu era mais nova. Com as pessoas que eu não gosto, com gente que já tinha feito mal pra mim. Vingativa não, que eu não sou de fazer vingança não, entendeu? Eu falo, ó Deus, cuida aí, entendeu? Não vingo não, posso ficar pé da vida, entendeu? Faço o que eu tiver que fazer, se for alguém que extrapolou, né? No caso, por exemplo, uma vez eu passei por uma agressão física e o agressor não quis assumir e não podia me pedir um perdão, não. Quis me colocar como louca. E aí eu registrei boletim. Então, tem hora que a gente tem que agir na lei, não adianta só conversar. Mas gente assim que
que não gosta de mim, que fazia filha da putice comigo, coisa leve, eu fazia pirracinha, tipo assim, fica longe de mim, viu? Fica longe de mim, não chega perto não. Agora, quando eu bebia, na época que eu bebia, nossa, aí eu era terrível. Porque, vamos supor, a pessoa fala assim, você não vai usar essa roupa? Eu não vou usar essa roupa? Vamos ver se eu não vou então, vou com uma menor que essa. Você não vai beber? Ah, não vou beber? Nossa, mas eu vou beber até cair. Eu era dessas, terrível assim, entendeu? Tipo, não aceito quem manda. Eu acho que a gente tem que conversar. Sou muito de conversar, eu falo que eu gosto, que eu não gosto, que eu aceito, que eu não aceito. Sabe? Eu deixo tudo muito claro. Então, não gosto quando a pessoa quer mandar em mim, não. Resolver um consenso é eu e você concordar. Eu tive um namorado, uma época, que falava assim, a gente combinou. A gente combinou, não. Você falou, você não vai não sei o que lá. Eu não vou, não é assim, não. A gente combina eu e você, sabe? E aí, só que era assim, um nível de querer controlar, controle mesmo, não era que coisas, não era coisas relevantes, queria controlar tudo, sabe? Aí eu falava, meu, faz o seguinte, procura alguém que tem mais a ver com você, que eu não tenho a ver com você, não. Que eu não vou aceitar isso, não. Não gosto. Então, eu sempre fui pirracenta. Quando eu era nova, eu era pirracenta com quem fazia alguma coisa que eu não gostava. Porque eu acho assim, se eu não gosto da pessoa, eu não fico perto. Eu não finjo amizade. Entendeu? Eu fico longe. A pessoa quer ficar perto, quer fingir que gosta de mim e ainda quer fazer filha da putice comigo. Ah, uma vez, eu contando minhas histórias. Cara, nossa, eu nunca vou esquecer esse dia, eu fui muito filha da puta. Eu nunca vou esquecer esse dia, eu exagerei. Hoje eu lembro e falo, meu Deus, como eu sou idiota. Ó, teve uma empresa que trabalhava com a gente e o serviço deles deu ruim lá numa parte do serviço e não tinha o que fazer para arrumar. Aí teve uma festa de confraternização de todo mundo que trabalhava junto e tal. E aí a gente foi convidado. Só que assim, eu tava pé da vida porque em vez, né, dela assumir pro cliente que a equipe dela errou na execução, ela chamou a gente para fazer um reparo que ia ficar meia boca. Inclusive eu falei por mim eu não pegava esse tipo de serviço. E não, acho que eu entrei depois. Essa pessoa trabalhava antes de mim. Aí o que aconteceu? Pegou o serviço, estava avisado que não ia ficar 100%, que não dava para arrumar o que tinha feito de ruim. E aí pegou e falou pro cliente que quem tinha executado errado era a gente. Eu peguei uma bronca. Aí a gente foi convidado pra festa. Cara do céu. Inventei de jogar truco. E bati na mesa. E 6. Foi uma bagunça. Foi tipo assim, eu não vou vir nunca mais, não precisa me chamar. E se me chamar, eu vou fazer de novo. Eu fiquei muito puta. Então eu era muito pirracentinha, entendeu? Até hoje ela me olha assim. Tipo, você estragou a minha festa. Mas eu fiquei muito pé da vida. Que eu acho que ela devia ter falado, a minha equipe executou isso aqui errado, não tem como arrumar, entendeu? E o que eles fizeram era o que dava pra fazer de acordo com o que tinha, né? Do jeito que tava. Não. Aí colocou a culpa na gente, falou que o serviço era ruim, fez um maior escarcéu e eu fiquei muito pé da vida. Inclusive, depois o serviço sendo refeito por outra empresa, deu problema de novo, porque não tinha o que fazer exatamente, né? A culpa não era nossa. Enfim. Então, sim, era ferracenta. O que mais? Minha voz é calminha e tranquila, mas eu sou nervosa, entendeu? Então, se me apertar muito, eu vou ficar pé da vida. Mas eu não gosto de resolver as coisas brigando. Eu era mais nervosa na época que a gente era pequena, porque ela me chamava muito e eu tinha outras coisas pra fazer. E aí ela chamava. Às vezes eu parava pra dar atenção pra ela, né? Tinha dia que eu tirava pra ela. Mas
eu tinha outras coisas pra fazer, eu não podia viver pra ela, né? 100% ali, né? Eu sou o ar que você respira, não dá. E aí eu ficava bem estressada com essa criança. Quando eu falava uma coisa e ela ficava falando, não, faz isso que vai machucar, não faz isso que vai machucar, vai machucar isso aí, para com isso aí, vai machucar, para com isso. Eu já falei que é pra parar com isso, que vai machucar, caramba. Aí eu ficava a pé da vida e gritava com ela. Hoje em dia a gente briga menos, mas isso não significa que a gente não briga não, porque tem hora que a gente também dá umas brigas feias. Mas eu já falei. Cara, ser mãe, pensa num negócio difícil. Eu falava, vou resolver tudo na conversa. Vai na prática pra você ver se é assim. Qual é o intuito da gente falar sobre personalidade? A gente entender que existem pessoas diferentes da gente e tudo bem. A gente entender que a cabeça das pessoas é diferente, que elas veem o mundo de um jeito diferente, se comportam de um jeito diferente e... Enfim, isso é legal você ver isso e se conectar com pessoas diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem comigo. Eu te vejo na próxima viagem. Tripulantes, pouso autorizado.